Ou seja, o entendimento da graça é o ponto de partida para uma frutificação na vida cristã. Olá, eu sou Luciano Subirá, autor do livro Graça Transformadora. Eu gostaria de apresentar a você a importância do entendimento correto da graça baseado nas Escrituras. Por que escrever um material como esse? Por que escrever um livro denso, com tanta informação bíblica e teológica? Nós precisamos entender que se trata de algo importante, de uma ferramenta, de uma chave, e não mere simplesmente de acumular conhecimento ou de satisfazer curiosidade. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 1, eu quero ler dos versículos 3 a 7, vou ler na Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo começa a elogiá-los pela fé que eles tinham, o amor que eles manifestavam por todos os santos, a maneira como a esperança daquilo que nos está reservado, guardado nos céus, havia alcançado esses irmãos de Colosso. Mas depois ele começa a falar de como o evangelho estava produzindo fruto no mundo todo, assim como na vida deles. Ou podemos mudar a ordem: está produzindo fruto na vida de vocês, assim como em todo o mundo. E a afirmação de Paulo é a seguinte: desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ou seja, o entendimento da graça é o ponto de partida para uma frutificação na vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo está sinalizando. Quando ele enfatiza a frutificação, nós precisamos entender que isso não fala apenas da capacidade de reprodução, o evangelismo, ganhar outras pessoas, mas ele envolve aqui a fé que eles tinham no Senhor Jesus, o amor que eles manifestavam por todos os santos, a esperança que eles alimentavam naquilo que estava guardado nos céus. Isso tudo é apresentado como parte do pacote da frutificação. Depois de reconhecer que havia frutificação, ele reconhece que ela está relacionada ao entendimento da graça de Deus. Ou seja, entender a graça tem o poder de definir profundamente nossa fé, nossas convicções, nossas práticas, de maneira que a graça precisa de fato ser entendida. Mas a graça só foi entendida pelos colossenses porque ela foi devidamente ensinada. Ele diz: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça. Ninguém entende a graça sem que ela seja devidamente apresentada e explicada. E Paulo não apenas indica uma apresentação qualquer, mas ele diz assim: vocês aprenderam isso de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo Jesus. Ele destaca a fidelidade desse ministro em apresentar uma visão correta da graça. E é baseado nesse entendimento de algo que foi bem explicado que nós entendemos que existe a liberação dessa consequente frutificação. Ou seja, não haveria entendimento da graça sem que ela fosse ensinada. Mas ela não seria devidamente ensinada se não houvesse um fiel ministro de Cristo comprometido com a palavra, com um entendimento claro, a ponto de conseguir, não só de forma didática, mas com toda a clareza possível, colocar os pingos nos is e ajudar aqueles irmãos a entenderem o que era a manifestação da graça de Deus. Assim como o apóstolo Paulo em Romanos 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz: como porém invocarão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não há quem pregue? E como não pregarão se houver enviados? Da mesma forma, nós podemos dizer que aqui aos Colossenses Paulo está dizendo: entender a graça produz frutificação. Mas como entenderão se ela não for ensinada? E como ensinarão devidamente a ponto de produzir entendimento se não forem fiéis ministros de Cristo que entendam a palavra? Isso me remete ao ponto principal pelo qual escrevi esse livro. Minha intenção não é apenas ajudar o novo convertido a entender base e fundamentos da graça para o início da caminhada,
Intenção e propósito ao preparar esse livro era não apenas tentar explicar de maneira básica a graça para quem está começando, mas construir uma exposição doutrinária clara que nos ajude na formação de um verdadeiro exército que repasse para muitas outras pessoas o entendimento correto da graça. Então, minha expectativa é que, de fato, esse entendimento seja uma chave de frutificação ainda maior na sua vida e que isso também te ajude a se tornar um fiel ministro de Cristo, para que você leve essa chave para muitas outras pessoas.